Graça e paz, em nome do Senhor Jesus, para todos os irmãos. Aqui estamos mais uma vez, né? Domingo passado eu tive essa tarefa, né, de estar trazendo uma mensagem para a igreja e hoje novamente. Hoje tem um tema. A mensagem tem um tema, e o tema é a gloriosa presença. A gloriosa presença. E essa gloriosa presença, naturalmente o irmão já sabe de quem é. É a gloriosa presença de Deus. Esse é o tema. E uma coisa que a Bíblia nos mostra de forma assim abundante é a manifestação, as ações, né, dessa gloriosa presença de Deus. Começa na criação, né? Os irmãos que conhecem a palavra de Deus, lembro, eu vou ler um versículo aqui, lá no comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas, escuridão cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A presença gloriosa de Deus se movia na criação. Deus estava agindo. A presença gloriosa de Deus estava lá. Desde o princípio, ali. E na verdade, na eternidade. E os irmãos, lendo o relato aqui, vão ver, né? Que coisa maravilhosa é a criação de Deus. Eu estava pensando nesta manhã, como seria, né, se qualquer um de nós pudesse ter estado lá, né, vendo a criação do Senhor. A gente ficaria assim, irmãos, né, mais do que admirado, né? Não sei nem a palavra que eu vou usar aqui, né? Ficaria extasiado, né, de ver Deus criando todo esse universo. A gloriosa presença de Deus se movendo na criação. Porque quando nós olhamos a natureza, a criação de Deus, e a gente para observar, a gente fica admirado. Eu até não entendo, né? Eu realmente não consigo entender como é que uma pessoa ela pode duvidar da existência de Deus. Eu não consigo compreender. Principalmente se ela tiver uma visão, né? Os seus olhos aqui biológicos, essa visão física. Porque quando você vê a natureza, você vê tanta coisa, né? Tanta coisa bela, tanta coisa que revela essa grandeza de Deus, que revela essa glória do Criador. Tanto é que a Bíblia diz, no Salmo 19, né, que os céus manifestam a glória de Deus, né? E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É claro que não só os céus, mas tudo que Deus criou anuncia, proclama essa glória de Deus. Nós vemos na Bíblia a gloriosa presença de Deus na vida dos patriarcas, né? Quem são os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó, né? São considerados pais, né, do povo judeu, do povo israelita na época. E nós vemos essa gloriosa presença na vida de Abraão, nas promessas que Deus fez a Abraão, no chamado de Abraão, nas experiências de Abraão com Deus, na libertação de Ló, lembram disso? Quando Sodoma e Gomorra foi invadido, levaram Ló no meio daquele povo cativo, e ali como Deus usou, né, a vida de Abraão
Na verdade foi Deus, ali foi uma obra de Deus para libertar Ló. Aquela aparição dos anjos, aqueles 3 anjos, e ali havia um deles, era o anjo do Senhor. Aqui no texto bíblico é chamado Iavé, né? O anjo do Senhor. Aquela parte que os anjos anunciam a Abraão, e Deus fala que não deixaria de falar com Abraão aquilo que ele ia fazer, e Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, e a retirada de Ló pelos 2 anjos que estavam lá. Tudo isso nós vemos a gloriosa presença de Deus na vida desse homem Abraão. A promessa de um filho se cumprindo na vida de Abraão e Sara, como isso era impossível acontecer. Sara ficar grávida era impossível, totalmente impossível. Não havia nenhuma possibilidade disso acontecer. E aí nós vemos a gloriosa presença do Senhor agindo nessa situação. E Sara gerou um filho, Isaque. Nós vemos essa gloriosa presença ali no altar da entrega, lembra? Quando Abraão entrega a Deus aquilo que ele mais amava, Isaque. E ali os irmãos conhecem, né? Talvez alguns aqui novos não conheçam essas histórias. Está no livro de Gênesis. E ali então, Deus, a sua gloriosa presença, Deus intervém, fala com Abraão. Por que de tudo aquilo? Certo? E ali prepara aquele cordeiro, que seria então imolado, seria o holocausto e não Isaque. E faz promessas para Abraão. Irmãos, é tremendo nós vermos isso. Essa gloriosa presença de Deus transformou a vida de Abraão. Porque essa gloriosa presença, ela é transformadora. Vou repetir isso que é importante. Essa gloriosa presença, ela é transformadora. E transformou. Abraão, aquele homem que não tinha condições de ter filhos, se tornou o pai de uma nação. Né? A Bíblia, a promessa foi que seriam seus descendentes como a areia do mar e como as estrelas no céu. Aquele homem se tornou um exemplo de fé, chamado pai da fé. E mais ainda, aquele homem que antes nem conhecia Deus, se tornou amigo de Deus. A presença gloriosa na vida daquele homem foi transformadora. Fala assim, a presença gloriosa de Deus, fala. É transformadora. Aí nós temos Jacó, essa presença gloriosa de Deus na vida de Jacó. Lembra em Betel, Jacó fugindo, né? Ali do seu irmão, Jacó em fuga. A gente pode dizer assim, né? Só com a roupa do corpo, né? Seria a ideia, né? Ali, e ali aquela visão, aquele sonho que ele teve. Quando ele viu aquela escada que subiu aos céus e os anjos descendo e subindo. Lembram disso? Vocês que conhecem a Bíblia? Tá? Então, aquela gloriosa presença, a ponto de Jacó falar, olha, o Senhor está neste lugar. Né? Mas eu não sabia. O Senhor está neste lugar. A presença foi impactante. Nós temos também ainda em Gênesis 28, Jacó no vale de Jaboque. Lembram disso? Quando já estava voltando, né? Com a sua família, com os seus bens, para a sua terra, onde tinha saído, mas com muito medo no coração, porque seu irmão estava lá, e seu irmão havia prometido matá-lo. Então Jacó no vale de Jaboque, ele luta com quem? Com o anjo do Senhor. Não era qualquer anjo. Luta com o anjo do Senhor. E ali aquela presença gloriosa transforma Jacó. E ele chamou aquele lugar de Peniel, diz ele, via Deus face a face. A presença gloriosa de Deus, irmãos, é uma presença que nos faz ver espiritualmente a Deus de uma forma tremenda.
Essa gloriosa presença na vida de José, livrando ele da morte nas mãos dos irmãos, né? Lembra? Os irmãos queriam matar, não todos, mas a maioria ali. Essa presença gloriosa de Deus levando José para o Egito, com um propósito, mesmo como escravo, mas com um propósito. E a Bíblia fala que Deus estava com José, repete muito isso, né? Deus estava com José. Eu não sei se você está sentindo, talvez, nesse tempo da sua vida, um pouquinho como José. Está entendendo? Parece que as coisas estão muito difíceis. E assim, então, foi com José. Mas Deus estava com José. E creia, Deus está com você. É muito importante você não perder a fé e a confiança que Deus está com você. E que Ele tem um propósito, como teve com José, em toda essa situação. José confiava no Senhor. E quem conhece a história de José? Nós passamos isso aqui, né? Já algumas vezes. E ali ele foi para a prisão, injustamente, por algo que ele não fez, acusado de forma injusta, uma calúnia, levou ele à prisão. E depois, então, essa presença gloriosa tirou José da prisão, através daquele sonho que o faraó teve, né? E transformou esse homem de prisioneiro, de escravo, né? Prisioneiro, numa autoridade especial no Egito, sendo ele o segundo depois do faraó. Não era pouca coisa. O segundo depois de faraó em todo o reino, na verdade o império do Egito. Essa gloriosa presença de Deus é uma presença transformadora e também libertadora. Vemos a gloriosa presença do Senhor na vida de Moisés, no chamado de Moisés, naquele arbusto que queimava, né? Pegava fogo, mas não era consumido, a sarça ardente, e a voz de Deus falando daquele arbusto, a presença gloriosa de Deus ali, chamando Moisés para aquela obra extraordinária. Nós vemos a gloriosa presença de Deus nas 10 pragas do Egito, para libertar o povo da escravidão. Nós vemos a gloriosa presença de Deus na abertura do Mar Vermelho, e mesmo também no Sinai, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, a ponto de quando ele desceu, seu rosto brilhava, teve que pôr um véu, porque seu rosto brilhava da glória de Deus. Eu quero ler um texto agora aqui, a menina vai colocar aí, a Milena, Êxodo 33, versículos 1 ao versículo 3. Opa, eu errei aqui, peraí, só um pouquinho. 33, 1 e 3, isso mesmo. Deus depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, olha agora, escutem isso, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas olha agora, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Palavra de Deus para Moisés, irmãos. E qual foi a reação de Moisés? Vou ler o versículo 15 agora. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, desculpe, versículo 15, 15, não 12. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Olha a palavra de Moisés. Se a tua presença, a gloriosa presença,
não estiver conosco, eu não quero ir, Senhor. Por favor, não me envie, não envie o povo. Perceberam isso, irmãos? E aí, no versículo também 17, o Senhor disse a Moisés, então, depois do clamor de Moisés e do pedido: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então aí foi que Moisés disse: peço-te que me mostre a tua glória. Pastor Wagner pregou esta mensagem. Ela tem muito a ver com a dependência de Deus. Aquele povo, quando saiu para Canaã, eles eram guiados por Deus, irmãos, cada passo. Tanto é que havia uma nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Quando a coluna parava, eles paravam. Enquanto a coluna não ia em frente, eles não davam passo. Moisés era o líder ali. E ele tinha esse entendimento e essa submissão à direção de Deus. É muito importante para nós, como povo de Deus, aprendermos isso também. Pedirmos a Deus cada dia discernimento. E digo inclusive aos líderes, principalmente, líderes de ministério. Pedir discernimento, e dizer: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou nesse negócio. Eu posso ter planos, projetos, eu ouço alguma coisa, leio alguma coisa, vejo, estão fazendo aquilo ali, estão fazendo aquilo lá. Puxa, isso deve ser muito bom, mas eu então vou fazer isso. Não! Leve a Deus e diga: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou nisso. Porque a gente pode, às vezes, fazer muitas coisas e não frutificar. E não frutificar. Irmãos, entende? Essa dependência de Deus é importante na minha vida individual, na sua, e na vida coletiva da igreja. Um grupo de irmãos. A dependência de Deus. E isso nós precisamos clamar: Senhor, nos ensina a depender do Senhor. Nos ensina, nos dá discernimento da tua direção. Não deixe eu ir se o Senhor não for comigo. Não deixe eu ir. É difícil às vezes. Porque muita gente vai dizer: por que você não foi? Vai, vamos lá. Opa, vamos, é por aqui, vamos lá. É difícil. E você fica às vezes até na dúvida: mas será que é mesmo? Continuando, essa gloriosa presença do Senhor na vida de Moisés, mas também na vida de Josué, o sucessor de Moisés. Lembram das muralhas de Jericó? Aquelas muralhas, puxa vida, eram muralhas assim que o povo que estava ali dentro, a cidade que estava ali, a nação que estava ali, entendia que ninguém, nenhum inimigo poderia entrar naquela cidade. Poderia, de nenhuma forma, atravessar aquelas muralhas. Estavam ali eles seguros de si. A muralha era a sua segurança. E aí então Deus dá uma ordem a Josué, dá uma direção, uma estratégia de Deus, né? Na verdade. E aí ele rodeia com o povo todo, né? Rodeia principalmente a arca na frente, ali, rodeando Jericó. Rodeando Jericó, 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que no último dia toca as trombetas e as muralhas vão ao chão. Tem a musiquinha, né? Outro dia o Jeff estava tocando essa musiquinha. As muralhas vão ao chão. A gloriosa presença de Deus na vida de Josué, a gloriosa presença de Deus na vida do povo de Deus, a conquista de Canaã é um exemplo dessa gloriosa presença de Deus. A gloriosa presença de Deus, ela leva à vitória. A gloriosa presença de Deus leva à conquista de tudo aquilo que deve ser conquistado, ou seja, que é vontade de Deus que seja conquistado. A gloriosa presença de Deus. A gloriosa presença de Deus na vida de Gideão. Interessante, vamos ver Juízes 6, 11 e 16. Ler esse texto aqui. Livro de Juízes, capítulo 6, 11 a 16.
Diz assim a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor, nesse texto, eu não sei se nele todo, mas eu examinei o versículo 12, e ali no hebraico está Iavé, mas vamos ver agora. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Um homem ali com nenhuma perspectiva, apenas de uma sobrevivência, com medo, muito medo, a ponto, irmãos, dele fazer o seguinte, ele malhar, irmão, o trigo era malhado em campo aberto, entendeu? Em campo aberto, não era malhado ali num tanque. Por que ele malhou no tanque, que era o lugar de prensar uvas? Por causa do medo, para se esconder dos midianitas, dos inimigos de Israel. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, Iavé, diz o texto em hebraico. O Senhor está com você, disse, poderoso guerreiro. Deus disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Irmãos, mas era um homem com medo. Era um homem com medo. Mas Deus estava olhando já tudo o que ele iria fazer. Deus estava aqui, como é que eu posso dizer, considerando não a fraqueza de Gideão, mas considerando a sua gloriosa presença, a gloriosa presença de Deus, transformadora, libertadora e vitoriosa. Não está entendendo? Você talvez olhe para a sua vida e não veja a perspectiva, talvez, em algum momento. Você olha para a sua vida, eu não vou sair disso. É sempre assim. E de repente Deus diz, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderosa guerreira. E se você recebe uma palavra, se o Espírito Santo fala ao seu coração, não só aos seus ouvidos, ao seu coração, e a minha oração que esta noite, se você necessita que Ele fale ao seu coração, e quando o Espírito fala ao seu coração, há uma mudança, e você começa a entender, não, eu realmente sou um poderoso guerreiro. A presença gloriosa de Deus na vida de Gideão. E o texto fala então, não vou ler mais aqui. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, porque aconteceu tudo isso, aí começa ele, né? Eu não vou ler tudo aqui. O versículo 14, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, porque era a força que Deus estava dando para ele, talvez não estivesse nem percebendo, irmão, a força que Deus estava dando para aquele homem naquele momento, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Entendeu? Não sou eu que está agindo na sua vida. Não sou eu quem está falando a você. Que você, liberto pela graça, salvo pela graça, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não sou eu que está falando para você. Que você é vitorioso sobre a carne, sobre Satanás e sobre o mundo, o sistema do mundo. Não sou eu que está falando para você. E o Senhor então falou. E aí Gideão, novamente, ah, Senhor. Respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante, parecia até Moisés, né? Lembra aquela conversa de Moisés com Deus, quando Deus o chamou? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família, quem sou eu? Deus repete, homem, né? Escute isso, eu estarei com você. Quantas vezes Deus precisa repetir para mim e para você isso, para que a gente entenda isso de uma vez, e isso entre em nosso coração, eu estarei com você. Respondeu o Senhor a Gideão. A gloriosa presença de Deus na vida desse homem, essa gloriosa presença de Deus, irmãos,
ela usa a vida de homens e mulheres para a glória dele de uma forma extraordinária. Ela usa para o seu propósito. Ela usa. Deus usa na sua unção. Essa presença gloriosa de Deus transformou Gideão e transformou a situação, não só que ele vivia, mas de todo o povo de Israel. Presença gloriosa de Deus, o que ela faz? Ela transforma. Ela transforma. A nossa vida precisa de transformação? Sim ou não? Você precisa, irmão? Ou não? Quem aqui não precisa de transformação? Quem aqui é assim, vai ser tão ousado, né? E até vai passar vexame se fizer isso, que vai levantar a sua mão. Eu não preciso de transformação. A gente vai baixar a cabeça e falar, meu Deus, tem misericórdia dele ou dela. Quem aqui não precisa de transformação? A presença gloriosa de Deus é transformadora. Nós temos isso na vida de Jó. A Bíblia fala lá que Jó foi um homem que os irmãos conhecem, né? Passou uma provação terrível, irmãos, terrível. Eu não queria estar na pele de Jó, né? Foi terrível, terrível. Tá? A provação que ele passou. Deus levou Jó. Você fala, mas não foi Deus, foi Satanás, por permissão de Deus. Satanás só fez aquilo porque Deus permitiu. Deus quisesse, Deus impedia. Não é que o diabo venceu Deus, teve mais força, não, porque Deus permitiu. Então Deus permitiu e levou Jó a um vale de aflição. Passou por um vale de aflição. Mas olha só o que a palavra de Deus fala no final do livro de Jó. Eu vou ler aqui para você, meu irmão. Diz a palavra do Senhor, Jó 40, versículo 3 e 4. Então Jó respondeu ao Senhor, sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Jó tinha falado muita coisa, tinha ouvido muita coisa, seus amigos, sobre a situação, sobre Deus, sobre tudo isso. De repente fala, Senhor, ponho a mão na minha boca. Sou indigno, como posso responder ao Senhor? Quando Deus começou a mostrar a sua grandeza, a grandeza de Deus para ele, Deus começou a mostrar a grandeza, falar da grandeza, da glória do Senhor. Ele falou, ponho a mão na minha boca, como posso te responder? Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada, Senhor. Aí no versículo 8 ao 10, Deus fala, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Ontem, nós tivemos uma reunião lá em casa, com os Domingues, né? Ali, os filhos ali, menos o Paulinho, né? Que está lá em Foz. Está todo mundo, Marta convidou o pessoal para comer um cachorro quente, é bom isso, eu gosto de fazer isso de vez em quando, ter os filhos perto, né? E ali então, depois de conversar, conversa vai, conversa vem, come, bebe, aí depois uma palavra, né? Aí começamos a falar sobre algumas coisas, lendo o texto da volta de Cristo, e aí começou a vir algumas questões, né? Até algumas dúvidas, mas aqueles que nunca ouviram, né? E nunca ouviram a palavra, como é que vai ser deles? Puxa, mas Deus vai condená-los? Aquelas perguntas, né? Que se faz em teologia, né? Lembra? Tá? Aí então eu falei, gente, Deus é o Deus justo. Ele não comete injustiça. Tá? Se Ele condenar alguém, seja quem for, Ele nunca vai fazer isso injustamente. E quem seríamos Deus para discutir justiça com Deus? Quem criou a mente que raciocina? Quem deu a nós a capacidade de discutir situações? Como pode? Como podemos achar que nós vamos poder discutir com Deus e quem sabe convencê-lo de que Ele não está certo? Isso não é um pensamento nada sábio, para não dizer outra coisa, né? Então, aqui vem essa palavra. Deus falou assim, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? E às vezes a gente, em situações, né? Aquelas situações de
difíceis, não é assim? Não acontece? Senhor, mas por que isso? Eu não entendo, isso não está certo, Senhor. Isso acontecer comigo, não tem essas coisas assim? Tem, né? Lógico. Jó também não era diferente, né? A palavra de Deus aqui estão falando. Agora, essa presença gloriosa, entende, irmãos? Se revelando a Jó, ali falando, ensinando Jó, colocando a mente de Jó em ordem, fazendo ele entender coisas que ele não entendia, transformando a sua visão das coisas, essa gloriosa presença transformadora na vida de Jó. E aí, no Jó 42, do 1 ao 6, vou ler para os irmãos, o finalzinho. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Era o próprio Jó também, né? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, disse Jó, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, eu falarei. Ele falou, o Senhor falou isso para mim, agora escute, eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Aí Jó agora fala, meus ouvidos, né, Senhor, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Essa presença gloriosa de Deus quebranta o nosso coração, irmãos, e nos leva ao arrependimento. Ela nos convence do pecado, ela convence o nosso coração, que muitas vezes tem sido por longo tempo muito duro, nunca reconheceu, e numa manifestação da presença gloriosa de Deus, você cai em terra com o rosto no chão, dizendo, ai de mim, como disse Isaías. Ai de mim, e o seu orgulho cai por terra, se desmonta a sua vaidade e seu orgulho. Não entende isso? Essa gloriosa presença do Senhor, ela vem de uma forma poderosa, quando um homem e uma mulher é visitado por um avivamento pessoal. Ela vem de uma forma poderosa, com uma igreja toda é visitada num avivamento de Deus. Ela vem numa região, até num país, quando a presença gloriosa de Deus se manifesta e visita uma nação. Presença gloriosa do Senhor. Ó Deus, como nós precisamos. Como Isaías disse, Senhor, se abrisse os céus e descesse, Senhor. Como as coisas mudariam em nossas vidas, como as coisas mudariam em nossas famílias, em nossas igrejas. Se descesse os céus, se abrisse os céus e descesse, Senhor. Isaías fala isso. Livro de Isaías, se não me engano, 61. Aí depois, Jó 10 diz assim, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Versículo 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. 17. E então morreu Jó, né, no caso, em idade muito avançada. A gloriosa presença de Deus é transformadora, é impactante, é libertadora, leva à vitória, quebranta o nosso coração e nos santifica, irmãos, e nos faz cair de joelhos, quebrantado, arrependidos, confessando nossos pecados e depois nos levantando, adorando e dando glórias ao nosso Deus. Essa gloriosa presença do Senhor. Nós temos isso na vida de muitos. Nós temos na vida de Davi, não vou repetir tudo agora. Lembra do Salmo 51? Tem um exemplo disso, quebrantamento. Na vida de Davi, na vida de Elias e Eliseu, estive lendo com minhas filhas algumas noites a parte da história de Eliseu e Elias. Na vida de Isaías, na vida de Daniel, irmãos, na vida de Jeremias, o profeta, na vida de Ezequiel, e quero parar aqui para ler Ezequiel, essa gloriosa presença transformadora, que Ezequiel conhecia bem, e ali nesse texto, a Bíblia fala, Ezequiel 36,
e 37. Desculpe, capítulo 36. Eu vou ler alguns versículos. Eu não falei para você o versículo, desculpe, Milena. Você não tem como adivinhar, né? Não é adivinha, graças a Deus, né? E então, diz o texto, é o versículo 26, versículo 26 e 27, tá? Se não der tempo, não tem problema. Aqui, essa gloriosa presença transforma. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Sabe por quê? Porque porei em vocês o meu espírito, a minha presença gloriosa, e os levarei a agirem segundo os meus mandamentos e obedecerem fielmente às minhas leis. Amém, meus irmãos? Essa presença gloriosa. Ezequiel 37, a mão do Senhor estava sobre mim, versículo 1 em diante, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize estes ossos. O irmão já conhece o texto, né? Profetize estes ossos. E uma parte aqui diz que ele profetizou. Profetizou, inclusive, vida. Ali Deus fez, né? Aqueles ossos, diz a vida, houve ali um ruído, né? E osso se juntou com osso, formou o esqueleto, né? Houve um barulho. Depois vieram os tendões, veio a carne sobre os ossos, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, versículo 9, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, assim diz o soberano o Senhor, venha dos quatro ventos ao Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, era um exército enorme. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da igreja deste tempo, da nossa igreja, e que o Espírito Santo venha poderosamente sobre nossas vidas e nos coloque de pé como um exército do Senhor para fazer a sua santa vontade. Propósito de Deus, não vai dar para terminar aqui, irmãos, na vida de João Batista, mas a manifestação mais gloriosa da presença de Deus, dessa presença gloriosa de Deus, foi na vida do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele, na verdade, era o próprio Deus em forma de homem, que agia como servo, vivia como um servo sofredor. Ele foi até a cruz, lá morreu por nossos pecados, para que nós que estávamos separados da glória de Deus, pudéssemos ser reconciliados com Deus, ser salvos pela graça, através da fé, e sermos então a habitação do Espírito Santo, e hoje a presença gloriosa de Deus está em nós, mas infelizmente muitas vezes, essa presença ela é como que apagada, nós ficamos como que não temos consciência, esfriamos o nosso coração, e precisamos então de uma renovação, e precisamos então de uma visitação do Espírito Santo, para que haja um fogo no nosso coração, que renove, e nós podemos então crer, podemos estar conscientes, plenamente, que sim, em nós está a presença gloriosa de Deus, na igreja do Senhor. A presença do Espírito Santo, livro de Atos, vocês receberão poder do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, lembra? Jerusalém, Samaria, né? E toda a Judéia, até os confins da terra. Lembram disso? Nós estamos lendo o livro de Atos aqui nas quartas-feiras, alguns textos, tem sido muito bom, mas a gente vê lá, mas essa igreja nada primitiva, a igreja do primeiro século, ali nós estávamos, como disse o Dr. Shedd no livro Renovação e Avivamento, estava vendo um avivamento, ali houve um avivamento em Jerusalém, um avivamento que perdurou por muito tempo, eles estavam vivendo um avivamento, irmão, e os irmãos que leem Atos percebem isso,
milhares eram salvos, de uma vez 3.000, depois de uma vez 5.000, e a igreja crescia no número de salvos. Deus operava maravilhas, Deus usava o povo unido, amando o Senhor, cheio do temor de Deus, cheio do Espírito Santo, sendo perseguido. Ali havia a manifestação da presença gloriosa de Deus. Eu quero encerrar aqui e quero incentivar você a estar buscando essa presença gloriosa de Deus para a sua vida pessoal, mas estar orando por um avivamento nesta igreja, neste bairro, e se você tiver mais fé, nesta região, e se tiver mais fé, quem sabe até no país. Deus sabe, essas coisas são coisas que o Espírito Santo nos guia em oração. Eu vou convidá-lo agora a ver um vídeo para terminar. Tem 2 videozinhos curtos, que são de avivamentos na história, para que você saia e você veja, puxa, e fale assim: Deus, faz de novo. Faz de novo. Se ninguém quiser, pelo menos na minha vida, mas faz de novo. Faz na igreja, faz na cidade, faz no bairro, faz na região, faz de novo, Senhor. E você vai assistir um vídeo, um deles é no país de Gales, vai aparecer aí, tá, irmãos? Tá, obrigado, só um pouquinho. 1904, esse avivamento rompeu. Foi em maio de 1904, faz muito tempo. E durou pouco tempo. Abril de 1906, porque o avivamento, ele tem um tempo. Ele é como uma obra extraordinária de Deus, para dar um impulso na igreja, né? Para dar um impulso. Aqueles que leem sobre avivamento, estudam sobre isso, pessoas até que participaram, falam sobre isso. E esse avivamento foi assim. País de Gales havia 1 milhão de pessoas naquela época. Hoje tem 3 milhões e pouco. Havia 1 milhão. Em 6 meses, 10% da população se converteu. 100.000 pessoas se converteram em 6 meses. Em todo o país de Gales, que é pequeno. Só em 6 meses. O avivamento durou 2 anos, parece. Depois você vai ver um avivamento também na Ilhas Hébridas. Esse avivamento de País de Gales, 1904, diz que depois de 5 anos, alguém foi lá investigar e ver, para ver se não era fogo de palha, 80% dos convertidos estavam ainda firmes nas igrejas. Não foi fogo de palha. Não foi fogo de palha. Missionários foram para a Índia e para a África, saíram desse avivamento. Vários missionários para a Índia e para a África. Desse avivamento, houve um movimento na Rua Azusa, quem já ouviu falar? Na Rua Azusa, alguém já ouviu falar? Lá nos Estados Unidos, que houve um grande movimento lá, e também na Coreia do Sul. Na verdade, era só Coreia, foi do norte e do sul. Quem já ouviu falar de Coreia? Houve um grande avivamento em 1907. Foi influência desse avivamento. As pessoas iam com aquele fogo no coração, e iam, visitavam outros lugares, e ali então acontecia. Vocês vão agora ter... Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te damos graças pela Tua presença, pela Tua graça e misericórdia para conosco, pela Tua igreja, pelos salvos em Cristo. Te damos graças por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por nós e através de nós, sim. Mas, Pai querido, nós sabemos que tem mais, Senhor. Nós desejamos mais do Senhor. Senhor amado, nós pedimos um avivamento para nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que essa gloriosa presença do Senhor, ela seja, Deus, real em nossas vidas, seja real nesta igreja, seja real neste bairro, seja real nesta cidade,
seja real nesta região, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Que Deus abençoe.